Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Este barulho de fundo que ouves é o mar, porque faço estes 10 minutos com Jesus, contigo, Senhor, aqui junto ao mar. Que bom que é poder ver o mar, as ondas, a rebentação, ver tudo aquilo que criaste e, sobretudo, contemplar este infinito, este horizonte infinito que é o mar de perder de vista, que é impressionante, Neste dia em que a Igreja celebra a memória obrigatória de Santo Inácio de Loyola, como sabemos, o fundador dos Jesuítas, da Companhia de Jesus. Alguém que também foi vislumbrando muito que podia fazer, sempre a partir da sua pequenez, mas certo que havia mais para fazer, tal como contemplar o mar nos ajuda a entender que há muito mais do que não vemos aqui agora, porque perdemos de vista este horizonte e não sabemos o que está do outro lado. Hoje medito, Senhor, contigo o Evangelho que ofereces na missa do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à sua terra e começou a ensinar os que estavam na sinagoga, de tal modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e este poder de fazer milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem entre nós? De onde lhe vem tudo isto? E estavam escandalizados com ele. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra e em sua casa. E por causa da falta de fé daquela gente, Jesus não fez ali muitos milagres. Pois, às vezes a falta de fé é imensa e por isso, às tantas, é difícil fazer acontecer a ação de Deus, porque há falta de fé, não se acredita. É curioso quando olhamos para a vida de Santo Inácio de Loyola, que nós conhecemos como o fundador da Companhia de Jesus, e entendemos que, na verdade, antes de tudo isso, estão batalhas. Conta a história que foi porque estaria a combater e terá tido uma lesão, terá-se magoado nessa batalha contra Pamplona, para defender Pamplona. Não contra, mas para defender Pamplona. Conta a história que depois, por causa disso, teve que mudar a sua vida, porque ao defender Pamplona, como ficou imobilizado durante muito tempo por esse acidente que teve na batalha, pôs-se a ler. E como não havia literatura propriamente de combate, ele acabou por ler a vida de Cristo, a vida dos santos, e que isso é que o interpelou. E por isso, uma vez mais, descobrimos como do mal Deus tira um bem. Do mal Deus tira um bem. É sempre assim na nossa vida. Às vezes não nos damos conta, mas Deus do mal tira sempre um bem maior. Não um Deus que quisesse o mal para nós, não quer, mas permite que as coisas aconteçam, sobretudo na nossa liberdade, no livre-arbítrio, pois permite, mas não quer o mal. Mas do mal tira um bem. E no caso de Inácio, tirou o bem maior, que foi a ler a vida de santos, terá lido a vida de São Domingos e de São Francisco de Assis, e que isso terá interpelado e feito esta pergunta: e eu? E foi quando assim descobriu que podia deixar-se guiar pelo Espírito Santo, orientar-se pela vontade de Deus, e por isso movia uma grande preocupação pelos mais pobres, do desejo de servir a Igreja. E é assim que, identificando-se com Jesus, e se põe a tentar, né, tudo isto levou até à Terra Santa, e põe-se a tentar defender a Terra Santa, essa terra querida muito a Jesus, né? Esta que era a tua terra, Senhor. E Inácio começa por defendê-la. A certa altura percebe que não consegue e vai-se oferecer ao Papa para se pôr à disposição. Mas já não sozinho. Ele e alguns companheiros que formavam este grupo dos Amigos do Senhor.
companheiros de Jesus, que dá então origem àquela que é a congregação, aquela que é esta ordem religiosa, aquela que é uma forma de vida na igreja, este carisma na igreja, que é a companhia de Jesus. É impressionante isto. Tudo começa com esta batalha que corre mal para defender Pamplona, tudo começa com esse desejo de então vamos fazer diferente, o que é que eu posso construir na igreja, e depois a seguir culmina com posso servir, posso dar a vida, posso fazer diferente. E por isso é bonito perceber que tudo começa com um insucesso, tudo começa com algo que não correu bem, tudo começa com uma experiência fracassada, podemos dizer assim. E é importante como é que Deus pegou nisto, como é que tu pegaste nisso, Senhor, para fazer de Inácio este grande homem para a igreja, que impulsionou gerações de homens para serem companheiros de Jesus. Pois com Inácio, hoje eu também quero aprender isto, Senhor, a ser companheiro teu. É muito bonito perceber como é que posso ser teu companheiro, sobretudo de ti, Senhor, que, como dizia o Evangelho, também não é ele o filho do carpinteiro, não é? Podiam dizer também de Inácio, não é? Também não era aquele que falhou, que se magoou nessa defesa de Pamplona, que aquilo não correu assim tão bem. Mas é esse mesmo. Tal como tu, Senhor, foste identificado como o filho do carpinteiro, e alguns pensaram, mas que valor é que isso tem? Teve imenso. Aprendeste as artes do teu pai adotivo, José, pois Inácio também aprendeu a arte de poder seguir, poder ser teu companheiro, de poder servir a igreja com a sua vida. Não numa batalha de espada, mas numa batalha espiritual. E Inácio ofereceu também à igreja os exercícios espirituais, que tanta gente fez, que tanta gente já pegou para poder fazer um retiro, para fazer um tempo mais prolongado de oração. E por isso, o Senhor também é motivo de ação de graças, agradecer a vida de Inácio, que permitiu que muita gente vos rezasse a partir deste silêncio, a partir destas semanas de oração que Santo Inácio propõe. E por isso, Senhor, hoje quero pedir esta graça de, sobretudo, não desistir diante do fracasso. Se calhar a ti que me ouves, não estás na praia, mas estás à frente de um computador porque tiveste exames que não correram bem e estás a tentar pois estudar mais um pouco, quem sabe ainda ir à época especial, ou então se calhar estás a tentar fazer algum trabalho ainda que ficou por acabar, porque a tese ainda está por entregar, porque na verdade ainda tens coisas do ano passado que ainda não concluíste. Ou então estás a trabalhar porque as tuas férias são em setembro, ou até começaste um trabalho novo e nem sequer ainda tens trabalho para fazer, férias para ter, melhor dizendo, tens trabalho para fazer, sim, isso tens, mas não tens férias para ter, porque ainda é cedo, porque acabaste de entrar num novo trabalho. É aí onde tu achas que podes estar a fracassar, que Deus pega para fazer. Por isso, não desistas dos fracassos, não desistas das quedas, não desistas desses momentos em que, humanamente falando, naturalmente falando, são insucessos. Deus pega nisso para fazer mais e melhor, muito mais do que tu imaginas e muito melhor do que tu algum dia podias pedir. Por isso, serve a igreja, entra na companhia de Jesus, aqui não literalmente nos jesuítas, mas na companhia de Jesus, ser amigo do Senhor, pois é isso também que Santo Inácio nos ensina. E sobretudo possas encontrar este Senhor que está sempre a querer refazer a nossa vida. Jesus, a ti peço-te que abras o meu coração a tudo isto, e peço por intercessão da tua mãe, pois Nossa Senhora também aprendeu muito a pegar nestas coisas que aparentemente não eram tão fáceis de entender na tua história entre nós, e a guardá-las no coração, e com isso também descobrir a alegria de ter um filho que depois fazia milagres. Esta gente do Evangelho tinha pouca fé, por isso é que os milagres não aconteciam. Que tu, Maria, me ensines a ter mais fé, a fé que tu tiveste para ver os milagres a acontecer. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.